Bem-vindo ao Conselho Consultivo. As medidas que António Costa quer aplicar caso seja eleito nas próximas legislativas custam mais de 1.500 milhões de euros. Entre as promessas já anunciadas pelo secretário-geral do PS está a intenção de eliminar a sobretaxa de IRS e a reposição na íntegra dos salários na função pública. O programa eleitoral dos socialistas vai ser apresentado a 6 de junho. E antes das eleições, ninguém irá votar no PS sem saber o que é que o PS se propõe fazer e os compromissos que assume. E quais são, afinal, os compromissos que assume o candidato a primeiro-ministro António Costa? O secretário-geral do PS tem anunciado a conta-gotas as propostas do partido para a próxima legislatura. E é com cautela que a direção socialista vai dizendo que Costa não faz promessas, traça objetivos para o futuro. Do pouco que se vai conhecendo do programa do atual presidente da Câmara de Lisboa, já é possível fazer um primeiro somatório. Mais de 1.500 milhões de euros é quanto os objetivos de Costa vão custar às contas públicas. O candidato do PS já disse que quer eliminar a sobretaxa de 3,5% do IRS, que está avaliada pelo Governo em 700 milhões de euros. Segue-se a reposição na totalidade dos salários da função pública, seja este imediato ou gradual, traduz-se num custo de 600 milhões. Outra das medidas que o secretário-geral do PS defende é a reposição integral das pensões. Uma ideia reforçada na entrevista que Costa deu esta quarta-feira à RTP, que significa na prática eliminar a contribuição extraordinária de solidariedade, que é aplicada às pensões superiores a 4.611 euros e que rende às finanças públicas 42 milhões. O líder socialista também já anunciou a intenção de devolver à restauração a taxa de IVA de 13%. Segundo os dados do Executivo, o imposto a 23% rende num ano cerca de 175 milhões de euros ao Estado. O último objetivo, traçado por António Costa, foi conhecido esta semana e passa pela reposição da cláusula de salvaguarda do IMI, que limita aumentos anuais do imposto superiores a 75 euros. António Costa encomendou a 11 economistas um estudo sobre o cenário macroeconómico, que deve ser conhecido no final deste mês. Só depois o candidato a primeiro-ministro poderá passar dos objetivos às promessas, que serão do conhecimento público a 6 de junho, data escolhida pelos socialistas para a apresentação do programa eleitoral. É um dos temas para analisar com os comentadores do ETV, António Gaspar, Mário Caldeira Dias e Rogério Fernandes Ferreira. Muito obrigada a todos pela presença neste Conselho Consultivo. Rogério Fernandes Ferreira, estas medidas que foram apresentadas por António Costa custam mais de 1.500 milhões de euros. António Costa falou, por exemplo, em repor salários e pensões na função pública, aumentar o salário mínimo, sobre a taxa de IRS, etc. Parece-lhe que há condições no país para repor estes salários e pensões e todas as medidas que se prevêem que estão na calha? Antes de mais, o que eu acho importante é que alguém se tenha lembrado de quantificar as medidas que são anunciadas. São medidas desejáveis, não é? Eu diria que a sobretaxa do IRS, aliás, a Comissão do IRS propôs também e recomendou que, de facto, se começasse logo possível, que a reforma pudesse terminar exatamente na eliminação da sobretaxa. A sobretaxa é de facto uma excrescência no sistema que deveria ser eliminada e, portanto, é uma boa medida. Agora, resta saber se há condições, efetivamente, de a reduzir. O IRS, incluindo a sobretaxa, tem-se mostrado uma receita muito importante, precisamente no cálculo do déficit público. Portanto, apesar disso ser desejável, eu receio que neste momento seja difícil de poder prometer, efetivamente, esta descida, pelo menos no curto prazo. Quanto à reposição dos salários da função pública, obviamente estamos todos de acordo também, é uma boa medida, mas quer dizer, com certeza que há que não obnubilar que os próximos anos vão ser anos de austeridade. Portanto, eu gostava que todos os partidos, incluindo o PS, de facto pudesse fazer sugestões neste âmbito, no âmbito destas medidas que são boas, mas também salientar a austeridade que se vai ter que manter por algum tempo, infelizmente,
e por algum tempo provavelmente não vai ser curto. Mário Caldeira Dias, como é que o Governo, se for PS, vai compensar estas medidas? Ele vai ter. Agora estamos numa fase ainda de pré-campanha eleitoral. Realmente os partidos têm essa lógica, que é assinar com algumas promessas que possam cativar o eleitorado e que possam criar uma onda de favorável, neste caso, ao PS. Mas é óbvio que depois, numa fase já mais séria e mais próxima das eleições, vão ter que explicar isso, como é que a questão em termos orçamentais é equacionada, porque o que é verdade é que numa altura destas, dar um sinal de que a austeridade acabou, que agora vai ser tudo diferente, que vamos ter um crescimento económico baseado no consumo, que qualquer dessas coisas não é verdade e são sinais errados. Como disse também o Rogério, eu estou plenamente de acordo. A austeridade, podemos discutir o tipo de austeridade, podemos discutir a conciliação da austeridade com o crescimento económico, podemos fazer isso tudo. Mas agora, a partir deste ano, do ano que vem, a austeridade não vai acabar. Vai continuar a haver austeridade, vai continuar a ser necessário consolidar as contas públicas, vai ser necessário continuar a controlar a despesa, por causa dos nossos compromissos em termos de metas orçamentais. Portanto, não se pode dar nenhum sinal errado, até porque esse sinal é perigoso, porque a bandeira fundamental do PSD vai ser o rigor com que puseram nas contas públicas e vão imediatamente acusar o PS de voltar ao despesismo do tempo de Sócrates. E, portanto, nessa perspectiva, é uma estratégia perigosa se não for bem contada e se não for bem estruturada em termos de uma responsabilidade orçamental que se segue, é naturalmente que essa falta de responsabilidade orçamental será penalizada pelo eleitorado, porque as pessoas fizeram muitos sacrifícios e querem começar a ver as contas certinhas, não é? A outra coisa que muitos argumentos continuam a bater nesse ponto, que isso é uma estratégia de benefício do crescimento, porque vai necessariamente aumentar o consumo. Nós não temos condições para ter uma estratégia de crescimento económico baseada no consumo. Portanto, não pode ser, é um engano, tem efeitos negativos no déficit externo e o país não tem condições para isso. Portanto, julgo que, numa fase posterior do próprio caminho eleitoral, haverá uma fase de maior clarificação no fundo, a forma como o orçamento vai ser estruturado, tendo em conta não só o aumento da despesa por um lado, mas também a compensação disso do lado das receitas ou no corte de outras despesas orçamentais. António Gaspar, Passos Coelho tem sempre dito que, se António Costa for para o Governo, não terá uma margem muito grande para fazer grandes alterações. Mas aqui parece que com estas medidas vai aumentar a despesa do Estado. Olá, Sandra, bom dia. Bom, vamos recuar à entrevista dele. Eu vi com toda a atenção a entrevista do António Costa. E penso que ressaltam para mim dois pilares fundamentais, o pilar demagógico e o pilar dos telhados de vidro. O demagógico é este que acabamos de falar, quer dizer, como é que é possível voltar outra vez os funcionários públicos, os vencimentos dos funcionários públicos ao início, a sobretaxa, bom, a sobretaxa não será grande valor, mas sobretudo introduzir mais despesa num contexto em que deve ser para cortar despesa. Ele diz, bom, o desenvolvimento económico, o crescimento económico. Mas o crescimento económico não se decreta. Ou seja, não é, digamos, por um aumento em termos das receitas fiscais desse crescimento económico que é anémico. Se tivéssemos um crescimento económico como teve a Irlanda em 2014, 4,8%, aí está bem, aí já as coisas seriam diferentes. Mas não se prevê, na melhor das hipóteses, no melhor dos cenários, que haja de facto um crescimento que sustente para o aumento da receita fiscal aquelas despesas que ele diz que quer aumentar. Portanto, é claramente demagógico, brutalmente demagógico, já virado para as eleições para tentar cativar o eleitorado. Os telhados de vidro, eu achei uma certa graça quando ele disse que não ia comentar os casos pessoais digamos, do Passos Coelho, que era uma pedra que estava em cima do assunto. Ontem, na Assembleia da República, o líder parlamentar fez a mesma coisa. É evidente que não podem comentar, porque eles têm telhados de vidro, que neste momento têm telhados de vidro. Tem um preço 44 que arrasa toda esta estratégia. Portanto, e mais, quando o Partido Socialista for governo, ninguém tenha dúvidas que vai haver um escrutínio brutal sobre as pessoas que forem ministros, secretários de Estado e queixando-os. Portanto, é evidente, não interessa neste momento, o que menos interessa neste momento a Costa é quando sai uma carta da prisão de Évora para os jornais, o Costa treme. Porquê? Porque sabe que isso é altamente prejudicial. Portanto, em termos de capitalização de votos, quanto menos se falar nestas situações, quanto menos se falar no Passos Coelho, naturalmente que menos se vai falar no Sócrates e eventualmente noutros dirigentes socialistas que se venham amanhã a descobrir qualquer coisa nesse sentido. Portanto, quer dizer, a entrevista dele foi zero, quer dizer, portanto, sob o ponto de vista, digamos, político,
não acrescentou exatamente nada e sob o ponto de vista de esclarecimento de como, depois resguardou-se, no dia 6 de junho vai haver, de facto, o programa do Partido Socialista. Como é que analisa a data escolhida para o anúncio desse programa eleitoral? Sim, há datas, são datas, quer dizer, já vi comentadores... É muito perto das eleições. Pois, eu sei, há comentadores que... Mas quando for uma data, quer dizer, eu para mim, pessoalmente, não entendo que essa data seja... Mas é indiferente, na sua opinião? Não será indiferente, mas eu acho que, digamos, estamos a falar de quê? 3 meses antes, não é? Porque as eleições vão ser no final de setembro, no início de outubro, não sabemos quando é que o Presidente da República as vai marcar, mas será mais ou menos por essa data. Portanto, 3 meses acho que é mais que suficiente, a meu ver, não é? Para que os cidadãos votantes possam fazer uma avaliação daquilo que o Partido Socialista propõe. Agora, claramente, se não arrepiar caminho o Partido Socialista, consubstancializado no seu secretário-geral, se não arrepiar caminho relativamente a este conjunto de propostas altamente demagógicas, o povo vai perceber, os votantes vão perceber que aquilo não leva a parte nenhuma. Quer dizer, no momento em que é preciso cortar a despesa, vem ele assinar, digamos, com um aumento dessa despesa. Portanto, é completamente irrealista. Eu diria que é um cirizazinho, não é? Aquilo que ele está a tentar propor ao eleitorado português. Rogério Fernandes Ferreira, a verdade é que António Costa tem sempre dito que Portugal precisa de uma alternativa constituída pelo PS. Olhando para as medidas que António Costa se propõe a implementar, esta é que é a alternativa que o país precisa e também numa altura em que as mais recentes sondagens dão um empate técnico entre o PS e uma coligação PSD-CDS? Como está a perguntar, a minha opinião eu vou dar-lhe. Eu acho que a alternativa que o país precisa é uma alternativa de maior consenso entre todos os partidos. Quer dizer, nós vamos viver períodos, ou vamos continuar a viver períodos difíceis e, portanto, todas as alternativas que sejam alternativas mais de extremos são alternativas que, a meu ver, acho que não são bem-vindas. Portanto, eu até vi com muito bons olhos, a propósito desta questão dos Golden Visa que estão a discutir agora no Parlamento, uma atitude, aliás, bastante construtiva por parte do PS, no sentido de ir ao encontro da proposta para que ela pudesse ser melhorada. Portanto, tudo o que se faça neste sentido, seja com qualquer dos partidos da oposição, acho que são medidas bem-vindas, porque o país precisa, nos próximos anos, de um consenso muito mais alargado. Portanto, todas as alternativas que se coloquem no sentido de soluções mais de um partido ou do outro e que não vão ao encontro dos consensos que o país precisa, acho que são necessariamente soluções menos bem-vindas do que estas mais consensuais. E já vamos falar daqui a pouco dos Golden Visa. Mário Caldeira Dias, António Costa diz que para ele o assunto das dívidas de Passos Coelho está encerrado. Parece-lhe que este caso foi também mais alimentado pelo próprio Primeiro-Ministro por causa das várias versões que deu sobre a questão do pagamento das dívidas? Revelam alguma insegurança, mas eu concordo com a posição de António Costa. Não, estes casos também depois às histórias deixam a ideia de fora que os políticos vivem não em função dos problemas do país, mas em função destas pequenas coisas. Embora já que um facto não pode ser ignorado, ele é o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, em princípio, os políticos devem ser exemplares neste tipo de matérias. Inclusivamente, ele, apesar de tudo, acaba por ser vítima, por um lado, da comparação do caso dele com a atual atitude, por vezes, selvática das finanças e até muitas vezes com a atitude relativamente benevolente em relação a outras zonas mais poderosas da própria sociedade, mesmo a questão dos capitais. Quando me lembro que os capitais pagavam 7% para vir, quando eu sou, por exemplo, se levantar um PPR por uma necessidade urgente, tenho que pagar por 20%, não é? Em termos de impostos. Portanto, são atitudes que as finanças muitas vezes têm, que são, de facto, dois pesos e duas medidas. Mas, dito isto, os eleitores têm todos os elementos para, em sede de eleições, estabelecer os juízos deles sobre esta matéria e, em termos de voto, achar o que pensam da matéria, portanto, e penalizar ou não, conforme livremente o pensar. Agora chega, quer dizer, as coisas foram ditas, foram clarificadas, o ministro não foram clarificadas, mas o Primeiro-Ministro teve a posição que teve esses enganos e essas coisas todas. Temos que julgar agora que o eleitor soberano vá pôr os prós e os contras de um lado. Provavelmente não se vai lembrar de tudo porque a memória do eleitor é muito curta e daqui a 3 ou 4 meses ou 5 meses já ninguém se lembra de nada e nas eleições provavelmente ninguém se lembrará de nada, não é? A não ser que venha outra pessoa a relembrar disso. Portanto, julgo que em termos eleitorais mesmo as pessoas olham para problemas bem mais importantes do que essa questão, embora, como disse, tem um aspecto simbólico e ético ser o Primeiro-Ministro a tê-lo feito. Mas não vejo, em termos de peso eleitoral, consequências por aí além, não é? Passos Coelho
considera que a imagem dele não fica beliscada. Parece-lhe também que não, que como diz o Mário Caldeira Dias, que os portugueses se vão esquecer deste episódio quando chegar à altura das eleições. Não, quer dizer, não, isso é um bocado a espuma dos dias, mas acredito que esquecer não esquece. Eu Passos Coelho, enfim, portanto, nós estamos em Portugal, porque se isto fosse na Noruega, ele em 48 horas tinha que se demitir, não é? Portanto, é uma questão cultural, não é? A fuga aos impostos, ou a tentativa de fuga aos impostos, ou o esquecimento de pagar impostos, nesses países, por exemplo, no caso da Noruega, que é um país que eu conheço bem nesse aspecto, ele não tinha 48 horas de vida como Primeiro-Ministro, não é? Mas pronto, nós estamos em Portugal, nós estamos na Noruega, e aqui algumas coisas são desculpadas. Mas eu acho que não, quer dizer, eu acho que as pessoas não são... Quer dizer, nesta intensidade com que vive agora, não vão viver esta intensidade, mas vão se lembrar, naturalmente, sobretudo aqueles que foram afrontados, como estava a dizer o Mário, muito bem pelas finanças, que tem uma política de grande acutilância sobre alguém que é faltoso ou que esqueceu também como ele esqueceu, fazem penhoras de vencimentos, de reformas, de bens imóveis, do que vem à rede e que estiver mais perto, não é? Portanto, essas pessoas não se vão esquecer, quer dizer, portanto, e outras pessoas mesmo que não tenham sido atingidas por esse tipo de situações não se vão esquecer. Não com esta insistência, que volto a dizer, mas não se vão esquecer. E quando for a fazer os prós e os contras, em quem é que eu vou votar, em que programas de partido é que vou votar, em que programas de governo é que vou votar, vem sempre, lá no subconsciente, muito recalcado ou não, mas vem sempre esta ideia de que ele, num certo e determinado momento, Passos Coelho não era Primeiro-Ministro, nem sequer se calhar pensava ser Primeiro-Ministro um dia, já era deputado, há situações que reportam há 10 ou 15 anos, eu acho muito mais grave até. A situação como é que se chamava? Que era de forma, não, da Tecnoforma. Agora não me vinha o nome. Eu acho muito mais grave a situação da Tecnoforma do que propriamente esta situação agora que foi criada com ele dos impostos. E a Tecnoforma hoje, ninguém fala nisso já. Quer dizer, falam mais na situação dos impostos do que falam de Tecnoforma. Portanto, se calhar as coisas vão se esquecendo, mas quando for a pôr a cruz lá no boletim de voto, as pessoas pensam que um Primeiro-Ministro não pode ter no seu passado, independentemente de não ser, enfim, não ser no exercício das suas funções de Primeiro-Ministro, mas não pode ter no seu passado, pelo menos aquele conjunto de dúvidas que foi levantado, quer na Tecnoforma, quer agora com o pagamento à Segurança Social e aos impostos. Rogério, parece-lhe que este caso das dívidas de Passos Coelho à Segurança Social ficou encerrado com as explicações do Primeiro-Ministro no debate quinzenal? Olha, eu gostava de realçar outro aspecto, não tanto quanto ao caso concreto do Primeiro-Ministro, não é que não queira falar dele, mas acho que às vezes há que distinguir um bocadinho o trilho do joio. Este aspecto que julgo que é importante realçar, que é o seguinte: nós hoje em dia vivemos num emaranhado de leis, e nomeadamente em matéria de segurança social e em matéria fiscal, que as pessoas têm muita dificuldade em se entenderem no meio desse emaranhado de soluções legais, que estão constantemente a mudar. E, por acaso, no caso concreto, lembro perfeitamente que na altura em que isto se passou, portanto, estamos a falar entre 1999 e 2004, de facto havia uma série de dúvidas sobre como é que se fazia o requerimento para que a isenção se aplicasse. Portanto, eu diria que no meio deste emaranhado de leis são situações que sucedem, infelizmente, com alguma frequência. O problema é do sistema, na sua opinião? Não, o problema é que, de facto, o legislador não tem tido o cuidado de se preocupar com o contribuinte. Ainda não percebeu que o contribuinte, nestes aspectos, deve estar, de facto, em primeiro lugar. Portanto, este aspecto do emaranhado das leis em que nós nos movemos, tem que haver uma preocupação, de facto, por parte do legislador e de quem aplica a lei, nomeadamente da parte da administração tributária, no sentido de simplificar os procedimentos. Simplificar os procedimentos, não apenas informatizá-los, não é? E, por outro lado, também chegarmos à conclusão que as situações tributárias, em determinado momento, têm que se consolidar. E, portanto, esta questão da prescrição das obrigações tributárias é um bem, quer dizer, é uma questão de segurança e de certeza das pessoas quanto às situações tributárias. Portanto, quando as obrigações tributárias prescrevem, o problema tem que terminar a partir desse momento. Hoje em dia, o que se verifica é que as obrigações tributárias não prescrevem. Quer dizer, apesar de existir uma regra de prescrição, o que se verifica é que, por exemplo, quando há uma dívida tributária e existe um processo de execução fiscal e a dívida está garantida, o processo mantém-se praticamente eternamente até existir uma decisão final, o que não sucedia até há pouco tempo. Portanto, realçar esta preocupação que tem que haver, em determinado momento, um final, um fim, e tem que haver certeza nas situações tributárias. Portanto, queria realçar estes dois aspectos. Por um lado, a questão do emaranhado de leis e de soluções legislativas em que as pessoas têm dificuldade, de facto, em se entender, e, por outro lado, que tem que haver também
uma extinção das obrigações tributárias, nomeadamente por prescrição, e aceitar que a prescrição tem a ver com a certeza e com a segurança das situações tributárias das pessoas. Portanto, Agora é esse sim, aspecto que eu queria realçar. vamos olhar para os vistos gold. As câmaras municipais vão ser as responsáveis agora pela promoção dos vistos gold. A verdade é que as câmaras nunca foram consultadas e não sabem muito bem como é que vão fazê-lo. Eu pergunto-lhe se lhe parece que, pegando neste ponto, vai ser difícil captar investimento estrangeiro através dos vistos gold, tendo em conta que as câmaras não sabem como é que vão fazer esta aplicação. Acho que se está a complicar o sistema, pondo as câmaras no meio da atribuição dos vistos gold. Não vejo necessidade nenhuma de dar mais uma atribuição às câmaras. Provavelmente se vai transformar mais num pedido de dinheiro e de financiamentos também para mais uma nova função, mais uma nova competência por parte das câmaras. Não vejo necessidade nenhuma disso, ainda que perceba algumas das medidas que o Governo propôs no sentido até do desenvolvimento do próprio regime dos vistos gold, que tem de facto tem dado de facto sinais muito positivos e tem permitido algum investimento, isto a par de outras soluções que têm que ser conjugadas com estas. Quer dizer, há vários regimes que devem ser promovidos para que possa existir algum investimento externo, e este é um deles que é bem-vindo. Acho que não vejo a necessidade, de facto, das câmaras, de se ter que articular coisa alguma com as câmaras, não vejo necessidade nenhuma de que haja esta descentralização para o lado das câmaras. Mário Caldeira Dias, como é que avalia as novas regras? Antes disso, gostava só de acrescentar uma pequena coisa em relação ao assunto anterior. Não tem a ver com o Passo Coelho, mas tem a ver com uma lógica social global, que é o seguinte: é a quantidade de jovens hoje que entram no mundo do trabalho pela via da carreira política e que fazem todo o percurso profissional deles à sombra ou do partido, ou de relações políticas, ou de relações pessoais baseadas na política. E isto, a médio e longo prazo, vai-nos trazer muito mais casos de outro tipo, que as pessoas devem estar atentas, que se deve exatamente à profissionalização da política logo desde o início da carreira profissional. Não é? E não é bom para isso, nem é bom para o país, porque depois é uma explicação para o tipo de leis que às vezes nos aparecem aí. Sobre os vistos gold, eu sou favorável aos vistos gold, pela simples razão que toda a gente pode vir para Portugal, desde que preencha as condições legais, e um dia mais tarde pode até recorrer à nacionalidade. Porque é que essas pessoas que vêm para cá, trazem dinheiro, investimentos e coisas desse tipo, não hão de ser bem-vindas também? São, certamente. Embora as situações ilegais ou de fraude são outro problema, não são este problema. Mas que mancharam um bocadinho a imagem de Portugal. Podem manchar, mas não deviam manchar, porque o problema das situações menos claras acontece em todos os domínios da nossa vida, não é? Mas a questão em si é boa, embora eu acho que não se vai sair muito da questão das compras de casas e outra, porque essas questões culturais e tal são muito bonitas, mas é apenas para maquilhar a questão. Quanto às câmaras, eu acho que isso é um erro profundo, porque se há uma descentralização da decisão nas câmaras, este tipo de casos de dinheiros, de fraude e não sei o quê, vão se multiplicar. Portanto, não é preciso ser bruxo para adivinhar que o futuro disto é a multiplicação deste tipo de casos. António Gaspar, vistos gold, para terminar. Não, pronto, relativamente às câmaras acho que é um erro profundo, não é? Porque as câmaras municipais não têm para já qualquer tipo de sensibilidade desta matéria. O que esteve mal foi, enfim, aquele circuito de corrupção que houve aparentemente, não é? Ainda está para ser julgado, para já há grandes indícios de que houve corrupção e que houve um conjunto de procedimentos que não foram os mais adequados. Portanto, isso é que está mal, mas o facto de isso estar mal não quer dizer que a atribuição dos vistos gold cesse neste momento. Não, eu acho que sim, eu acho que deve haver vistos gold. Acho que eles também partilham a mesma ideia que o Mário. Acho que 90% ou mais do que isso vão ser para a compra de imóveis. Portanto, todos os outros motivos que lá estão caem bem, são motivos, enfim, de algum mérito, mas estou convencido que as pessoas que vão aceder aos vistos gold vão pela via da aquisição de imobiliário. E volto outra vez a sublinhar, quer dizer, que as câmaras municipais, ao terem na sua posse este instrumento de serem eles a conceder as autorizações para o visto de gold, só vai piorar e só vai possibilitar que no futuro haja a multiplicação desses casos que houve, enfim, em termos centrais, com a magnitude que conhecemos. Muito obrigada a todos pela presença e análise neste Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo está de regresso na próxima segunda-feira.